O fim do mundo segundo a Bíblia, curiosidades e revelações. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, onde exploramos curiosidades e revelações fascinantes da Bíblia. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no tema do fim do mundo, conforme descrito nas Escrituras Sagradas. Vamos descobrir o que a Bíblia nos revela sobre esse evento tão misterioso e intrigante. Prepare-se para se surpreender com as informações que vamos compartilhar. A origem da profecia. Antes de mergulharmos no fim do mundo, é importante entendermos a origem das profecias bíblicas. A Bíblia é composta por diversos livros escritos por diferentes autores ao longo de séculos. Muitas dessas profecias foram registradas por profetas que buscavam transmitir as mensagens de Deus ao povo. Um exemplo marcante é o profeta Isaías, que viveu aproximadamente no século VIII a.C. Ele recebeu uma série de profecias de Deus e as registrou em seu livro. Um versículo relevante é Isaías 44:26. Confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, daquele que diz a Jerusalém: Tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Aqui, vemos como Deus usou o profeta Isaías para revelar o futuro. Ele profetizou que Jerusalém seria habitada novamente e as cidades de Judá seriam reconstruídas, mesmo após a destruição que ocorreu. Essa profecia se cumpriu quando o povo judeu retornou do exílio babilônico e reconstruiu Jerusalém e as cidades ao redor, cumprindo a palavra de Deus através do profeta Isaías. Outro exemplo poderoso de profecia está registrado no livro de Daniel. Daniel foi um profeta que viveu durante o cativeiro babilônico, no século VI a.C. Ele teve visões e sonhos revelados por Deus sobre o futuro. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Aqui, Daniel declara que Deus revela os mistérios e revelou ao rei Nabucodonosor o que aconteceria nos últimos dias. Ele desvendou o sonho do rei e interpretou a visão, prevendo a ascensão e a queda de reinos poderosos ao longo da história. Essa profecia se cumpriu com uma precisão notável, à medida que os impérios mencionados no sonho, como o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, surgiram e caíram. Esses são apenas alguns exemplos de como Deus usou profetas para transmitir suas mensagens e revelar o futuro. A Bíblia está repleta de profecias cumpridas e ainda por se cumprir, o que nos mostra a natureza divina e a autoridade das Escrituras. A origem das profecias bíblicas remonta aos tempos antigos, quando Deus escolheu e inspirou homens e mulheres para transmitir sua vontade ao povo. Através dos profetas, Deus revelou eventos futuros, advertências e promessas. Ao estudarmos essas profecias, podemos compreender melhor o plano de Deus para a humanidade e preparar nossos corações para o fim dos tempos. Lembre-se sempre de buscar a orientação do Espírito Santo ao interpretar as profecias bíblicas. Sinais do fim dos tempos. A Bíblia nos apresenta uma série de sinais que indicam a aproximação do fim dos tempos. Esses sinais nos ajudam a compreender a época em que vivemos e nos preparar para os eventos futuros. Vamos explorar alguns desses sinais mencionados nas Escrituras Sagradas. Um dos sinais mencionados por Jesus em seus ensinamentos é a disseminação do Evangelho em todo o mundo.
Em Mateus, Jesus diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Esse versículo nos mostra que, antes do fim dos tempos, o evangelho será pregado a todas as nações. Hoje, vemos a disseminação da mensagem de Jesus Cristo por meio de missionários, igrejas e até mesmo através da internet, alcançando pessoas em todos os cantos do mundo. Além disso, a Bíblia menciona que haverá um aumento de guerras, fome, terremotos e sinais nos céus. Jesus declara em Mateus 24, 6, 7: "E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestilências, e terremotos, em vários lugares." Esses versículos nos alertam que a ocorrência de conflitos e desastres naturais será frequente nos últimos dias. Ao olharmos ao nosso redor, vemos notícias de guerras, conflitos étnicos, desastres naturais e outras situações que refletem esses sinais. Além disso, a Bíblia também fala sobre a presença de falsos profetas e enganos. Jesus nos advertiu em Mateus: "E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos." Esses falsos profetas são pessoas que se apresentam como líderes espirituais, mas espalham ensinamentos distorcidos e enganosos. É importante discernir a verdade, estudar as Escrituras e buscar uma relação pessoal com Deus para não sermos enganados por essas falsas doutrinas. Esses são apenas alguns dos sinais mencionados na Bíblia que apontam para o fim dos tempos. Ao estudarmos a palavra de Deus e observarmos os eventos ao nosso redor, podemos perceber que estamos vivendo em tempos proféticos. Isso nos incentiva a buscar uma vida de fé, a compartilhar o Evangelho e a nos preparar para o retorno de Jesus Cristo. Os sinais do fim dos tempos estão presentes ao nosso redor, conforme descritos na Bíblia. Eles nos convidam a refletir sobre nossa fé, a fortalecer nossa relação com Deus e a compartilhar o amor de Cristo com o mundo. Que possamos estar atentos a esses sinais e viver de acordo com os princípios bíblicos em preparação para o glorioso retorno de Jesus. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. O Anticristo. A Bíblia fala sobre a figura do Anticristo, um líder maligno que se oporá a Deus e enganará muitas pessoas. Essa figura tem sido objeto de fascínio e especulação ao longo dos séculos. Vamos explorar o que a Bíblia nos revela sobre o Anticristo e seus propósitos. O termo Anticristo é mencionado em algumas passagens bíblicas. "Filhinhos, esta é a última hora, e, assim como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é a última hora." Aqui, o apóstolo João nos alerta sobre a vinda do Anticristo e também menciona que muitos se tornaram anticristos. Isso indica que existem aqueles que se opõem a Cristo e seus ensinamentos ao longo da história. A figura do Anticristo descrita na Bíblia é um líder carismático e enganador que se levantará nos últimos tempos. Ele será capaz de realizar grandes sinais e maravilhas, atraindo a atenção e o seguimento de muitas pessoas. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, Paulo escreve: "A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem."
Esses versículos nos mostram que o Anticristo será uma figura poderosa, capaz de realizar sinais e prodígios enganosos. Ele utilizará seu poder e engano para desviar as pessoas do caminho da verdade e da salvação. É importante notar que o Anticristo não é apenas uma figura individual, mas também representa um sistema e um espírito de oposição a Deus. Ele enganará muitos e os levará a adorar uma falsa divindade, conforme mencionado em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esses versículos nos mostram que o Anticristo se oporá a Deus e buscará ser adorado como uma divindade. Ele terá uma influência tão grande que se assentará no templo de Deus, mostrando-se como Deus. A figura do Anticristo nos adverte sobre a importância de discernir a verdade, permanecer fiel a Deus e não se deixar enganar por falsos líderes e doutrinas. É essencial conhecer as Escrituras e estar firmemente fundamentado na fé em Cristo. O Anticristo é uma figura mencionada na Bíblia que se levantará nos últimos tempos. Ele será um líder carismático e enganador, capaz de realizar sinais e prodígios de mentira. No entanto, podemos nos proteger do engano ao nos apegarmos à verdade e ao conhecimento das Escrituras. Que possamos permanecer vigilantes e buscar a sabedoria e orientação de Deus para discernir a verdade do engano. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. A tribulação. A Bíblia descreve um período chamado de tribulação, que será marcado por grandes desastres naturais, conflitos e sofrimento generalizado. Esse período desafiador é mencionado em várias passagens bíblicas e tem o propósito de testar a fé e purificar o povo de Deus. Vamos explorar o que a Bíblia nos revela sobre a tribulação. O livro de Apocalipse é uma das principais fontes de informação sobre a tribulação. Nele, encontramos descrições detalhadas dos eventos que ocorrerão nesse período. Jesus revelou essas visões ao apóstolo João para que fossem registradas e compartilhadas com as gerações futuras. Durante a tribulação, haverá uma série de juízos divinos que trarão desastres naturais, pragas e eventos catastróficos à Terra. Esses juízos são mencionados nas 7 taças, 7 selos e 7 trombetas descritas em Apocalipse. Por exemplo, em Apocalipse 6, 12 e 14, encontramos uma descrição de terremotos, escuridão e convulsões cósmicas. Versículo 1. E, havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue. Versículo 2. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Versículo 3. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Esses eventos cósmicos e catastróficos representam o início da tribulação, trazendo um período de sofrimento e angústia para a humanidade. Durante a tribulação, também haverá a presença de um sistema mundial governado pelo Anticristo. Ele exercerá controle e perseguição sobre aqueles que se recusarem a adorá-lo. Aqueles que permanecerem fiéis a Deus serão provados e perseguidos por sua fé. No entanto,
Mesmo durante esse período difícil, a Bíblia nos encoraja a permanecer firmes na fé e confiar em Deus. Ele nos promete proteção e sustento, mesmo em meio à tribulação. A tribulação é um período desafiador que a Bíblia descreve como parte do plano de Deus. Durante esse tempo, ocorrerão eventos catastróficos, conflitos e perseguição aos fiéis. No entanto, podemos encontrar conforto e esperança em Deus, sabendo que Ele está no controle e nos fortalecerá durante a tribulação. Que possamos nos preparar espiritualmente e permanecer firmes na fé, confiando na promessa de Deus de que Ele estará conosco em todos os momentos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. A segunda vinda de Jesus. A Bíblia nos revela que Jesus Cristo retornará à Terra em sua segunda vinda, trazendo consigo o cumprimento final das profecias e o estabelecimento de seu reino eterno. A segunda vinda de Jesus é um evento de grande importância e esperança para os cristãos. Vamos explorar o que a Bíblia nos revela sobre esse momento glorioso. A volta de Jesus é mencionada em diversas passagens bíblicas, e Jesus mesmo falou sobre esse evento durante seu ministério terreno. Em Mateus, ele disse: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória." Nesse versículo, Jesus descreve sua volta gloriosa, quando ele será visto vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Será um evento visível e impactante para toda a humanidade. Além disso, a Bíblia também nos revela que a segunda vinda de Jesus será acompanhada por eventos cósmicos e o toque de trombetas. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Paulo escreve: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor." Esses versículos nos mostram que, no momento da segunda vinda, haverá uma ressurreição dos mortos em Cristo e um arrebatamento dos crentes vivos. Será um encontro glorioso com o Senhor nos ares, onde estaremos para sempre com Ele. A segunda vinda de Jesus também marcará o fim do reinado do Anticristo e o julgamento final. Jesus virá para estabelecer seu reino eterno de justiça e paz. Em Apocalipse 19, 11 e 13, encontramos uma descrição da volta triunfante de Jesus. "E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus." Esses versículos nos mostram Jesus montado em um cavalo branco, vindo para julgar e lutar com justiça. Ele é descrito como fiel e verdadeiro, e seu nome é a Palavra de Deus. Essa imagem representa sua autoridade e poder na segunda vinda. A segunda vinda de Jesus é um evento esperado e glorioso para os cristãos. Ela traz consigo a realização completa das promessas de Deus e a inauguração de seu reino eterno. É um lembrete para estarmos sempre prontos e vigilantes, aguardando a volta do nosso Salvador.
A segunda vinda de Jesus é um evento de grande importância na história e nas profecias bíblicas. Ela traz consigo a esperança de justiça, paz e redenção plena. Que possamos nos preparar para esse dia, buscando uma vida de santidade e compartilhando o amor de Cristo com o mundo. Aguardemos com alegria e expectativa a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. O novo céu e a nova terra. Após o fim do mundo, a Bíblia nos apresenta a visão de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Essa é uma promessa de esperança e renovação para aqueles que permanecerem firmes na fé. Vamos explorar o que a Bíblia nos revela sobre o novo céu e a nova terra. A visão do novo céu e da nova terra está registrada em várias passagens bíblicas, como em Apocalipse 21, 1-4, onde o apóstolo João descreve: "E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Esses versículos nos mostram que o primeiro céu e a primeira terra passarão, e um novo céu e uma nova terra serão estabelecidos por Deus. Nesse novo ambiente, não haverá mais dor, pranto, clamor ou morte. Deus habitará com seu povo, e Ele mesmo será o seu Deus. A Nova Jerusalém é mencionada como a cidade santa que desce do céu. Ela é descrita como a morada de Deus com os homens, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Essa imagem simboliza a perfeita comunhão entre Deus e seu povo. Além disso, em Isaías 65:17, encontramos outra menção à nova criação. Porque, eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Nesse versículo, Deus declara que Ele criará céus novos e uma nova terra. Essa nova criação será tão maravilhosa e gloriosa que as coisas passadas não serão lembradas, nem se recordarão. A visão do novo céu e da nova terra nos oferece esperança e consolo diante das aflições e dificuldades desta vida. É a promessa de um futuro eterno de paz, alegria e perfeita comunhão com Deus. O novo céu e a nova terra representam a plenitude do plano redentor de Deus. É a promessa de um futuro glorioso, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Que essa visão nos inspire a perseverar na fé e a compartilhar o amor de Cristo com o mundo, enquanto aguardamos ansiosamente a realização dessa promessa. E assim chegamos ao fim desse vídeo sobre como será o fim do mundo segundo a Bíblia. Espero que vocês tenham gostado e que essas informações tenham despertado interesse em estudar mais sobre as profecias e ensinamentos bíblicos. Lembre-se sempre de ler e interpretar as Escrituras com discernimento e buscar a verdade em sua jornada espiritual. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.